Fala pessoal, tem muita gente dizendo que o Donald Trump está criando um movimento que vai substituir a ONU porque a ONU já há décadas não é relevante mais e ninguém a respeita. Ele até convidou o Nine para participar da mesa ao preço de $1 bilhão. Será que ele verdadeiramente está criando, porque estão dizendo que ele está criando a nova ordem mundial? Será que isso é verdade? Fique até o final do vídeo para você compreender. Meu nome é Kleber, seja bem-vindo ao canal Caos e Revoluções. Enquanto a grande mídia ignora, um movimento silencioso avança. Donald Trump acaba de criar uma estrutura internacional que pode tornar a ONU irrelevante. Mais ainda, né, irmão? Porque ela, como você já sabe, ela já é irrelevante há décadas. Estamos falando de algo que muitos já estão chamando, sem exagero, de nova ordem mundial. O que nenhum presidente americano conseguiu fazer em décadas, Trump está tentando realizar em poucos meses. Gostem dele ou não, o fato é que ele está promovendo mudanças profundas, rápidas e extremamente perigosas para o equilíbrio global, se é que ainda há equilíbrio. Trump anunciou oficialmente a criação do chamado Conselho de Paz, um órgão completamente novo, fora dos padrões tradicionais da diplomacia internacional. Não foi dito de forma explícita que ele substitui a ONU, mas tudo indica que essa é exatamente a intenção, ou funcionar em paralelo, ou no futuro assumir o lugar da ONU. Enquanto a ONU passou anos promovendo resoluções que ninguém respeita, Trump decidiu criar um sistema diferente, menos discurso, mais poder real de decisão. E preste atenção, se você ainda não ouviu falar desse Conselho de Paz, não é por acaso. Isso está sendo construído longe dos holofotes, por isso, fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui não está sendo explicado em lugar nenhum. Você precisa entender que eles estão conduzindo o mundo para uma plataforma tirânica, para um novo mundo, e este novo mundo é terror total, em especial para as classes do subsolo, portaria e as classes médias. Você precisa compreender de uma forma que Donald Trump, Milley, Bukele, Netanyahu, todos eles são funcionários das famílias mais ricas que compõem o globo terrestre. E eles estão ali como bonequinhos de ventrílocos, fantoches. Você, às vezes, olhando para o Bukele, Milley, Trump, Netanyahu, você esquece que o poderoso, ele não aparece, ele não é visto, ele não dá entrevista às mídias, porque eles são os verdadeiros donos das mídias. Eles estão por trás das grandes mudanças que estão acontecendo agora, neste momento. Quem foi que exigiu tomar posse da Groenlândia? Você realmente acredita que foi o Donald Trump? Se você acredita nisto, cola aqui no canal. Porque nós temos informações verídicas e, ao mesmo tempo, assustadoras e bombásticas e inacreditáveis. Porque, amigo, sejamos sinceros, nós crescemos num mundo de trapaças, mentiras, enganos, covardias. Então, para nós, a mentira, ela é íntima. A verdade é extremamente assustadora e nós temos grande dificuldade de acreditar. Cola aqui no canal para você mudar a sua ótica, para você proteger a sua mente, proteger os seus negócios, proteger a sua família e adquirir conhecimento, porque o mundo que acabou de nascer,
Aquele mundo de George Orwell, de 1984, é pintinho. Cola no canal. Estabilidade mundial. E nós sabemos o que seria esta estabilidade mundial, né? É entregar o globo terrestre na mão do anticristo. Mas vamos continuar. A lógica de Trump é simples e brutal. Quem decide precisa pagar o preço da decisão. Trump será o presidente desse Conselho de Paz. Na prática, ele se coloca como a figura central dessa nova estrutura global. O que está acontecendo é que muita gente bem informada, grupos grandes, estão chamando essa ideia, essa ótica de Trump, de nova ordem mundial. A ONU, segundo essa visão, falhou. Falhou em Gaza, falhou na Ucrânia, falhou em tudo, isto é verdade. E Trump decidiu empurrá-la para o lado. Mas agora começa a parte mais delicada. O Conselho de Paz não é apenas simbólico. Ele tem uma estrutura clara, dividida em camadas. E o primeiro grande teste desse novo sistema será a faixa de Gaza. Gaza será o projeto piloto dos donos do mundo não, dos funcionários dos donos do mundo. Porque tu sabe muito bem que quem está fazendo isso são os donos do mundo. Donald Trump é só mais uma pecinha no tabuleiro deles e ponto final. Se funcionar ali, esse modelo será levado para outros conflitos ao redor do mundo. Infelizmente, hoje nós temos muitos conflitos ao redor do mundo, porque o mundo ele não está em declínio. Ele está colapsando. E não percebe isso quem não quer. Logo abaixo do Conselho de Paz surge o chamado Conselho Executivo de Gaza, responsável pelas decisões práticas do dia a dia. E é aqui que começa a soar o alarme. Nesse conselho aparecem nomes e países que são inimigos de Israel. Pô, mas Israel não é amigo, parceiro íntimo dos Estados Unidos? É ou não é? Então veja, você vai ter ali Turquia, você vai ter Catar e você vai ter o Egito. A Turquia, que mantém relações abertas com Hamas. Olha aí, o Catar, que por anos financiou Gaza sob o rótulo de ajuda humanitária, enquanto abrigava líderes do Hamas. Olha bem o que o boizão, o que o russão está fazendo. Mesmo sem um representante oficial, existe a figura de um empresário israelense cipriota que atua como ponte informal. Ainda assim, a presença desses países gera desconfiança profunda em Jerusalém. Na base dessa estrutura surge algo ainda mais sensível. Um governo tecnocrático palestino, criado para substituir o Hamas na administração civil de Gaza. Pessoal, isso vai dar certo? Ou seja, aos poucos, em doses controladas, o que está sendo construído é um embrião de Estado palestino, queira Israel ou não. Entre os nomes centrais estão figuras conhecidas. Algumas figuras do mundo da geopolítica dizem que o Witkoff, enviado especial de Trump para tratar desses assuntos, ele não tem expertise e nem experiência na área. Jared Kushner, arquiteto dos acordos de Abraham, o que dizer desse garoto ganancioso? O que falar desse marido da filha de Donald Trump? Nós sabemos que ele é judeu, assim como a esposa dele, filha de Trump. Agora vem Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, esse sim. Se tem uma história bastante longa, 10 anos sentado ali no tabuleiro dos grandes players, lidando com problemas sérios. Esse sim, ele tem uma história bastante relevante dentro do tabuleiro da geopolítica. E grandes investidores internacionais. O dinheiro para reconstruir Gaza pode finalmente existir.
Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. Mas o risco não está apenas no dinheiro. O risco está em quem ocupa as cadeiras do poder. A reação oficial de Israel foi dura. O gabinete de Netanyahu afirmou que a composição desse conselho não foi coordenada com Israel e contradiz a política de segurança do país, principalmente pela presença da Turquia e do Catar. Publicamente, existe atrito. Nos bastidores, porém, a leitura é outra. É aquilo que eu venho falando para vocês aqui, segundo a postura do boyzão da década de 80 e 90 americano Donald Trump. Diante das câmeras, ele tem uma postura. Fora das câmeras, ele tem outra, completamente diferente. Porque eles são funcionários dos donos do mundo. Ele só tá ali de fantoche, ele não manda em nada, na verdade ele é mandado. Alô, Vale do Silício, alô, Peter Thiel. Tudo indica que existe um acordo silencioso. Israel aceita o novo arranjo em Gaza. Em troca, os Estados Unidos resolvem o problema iraniano. Será que verdadeiramente Donald Trump vai resolver o problema iraniano? Bom, ele trucidou o Soleimani, né? Lembra que ele passou fogo no Soleimani, você lembra, né? E outra coisa, o problema do Donald Trump é que o cara é imprevisível, né, cara? Lidar com uma pessoa imprevisível é bem complicado. Essa troca nunca será anunciada, mas faz sentido estratégico. Enquanto isso, o Irã entra em ebulição. Protestos massivos, repreensão brutal, milhares de mortos admitidos pelo próprio regime, troca de acusações diretas entre Trump e o Ayatollah Khamenei. Tropas americanas estão sendo reposicionadas, bases evacuadas, porta-aviões se deslocando. Algo grande está se formando. Trump está tentando reescrever as regras da diplomacia internacional. Os resultados iniciais impressionam. Mas os detalhes podem definir o futuro do Oriente Médio por décadas. E nesse caso, Israel tem razão em se preocupar. Não se combate uma organização terrorista colocando aliados dela na mesa de comando. O plano de Trump é ousado, a visão é ambiciosa. Agora resta saber se os ajustes necessários serão feitos a tempo, ou se o mundo está caminhando para um erro histórico de proporções gigantescas. Eu diria que o mundo não está caminhando para um erro histórico e de proporções gigantescas. Eu diria que o mundo está sendo conduzido na direção do 666. E eles estão levando o mundo nesta direção, para esta plataforma, e não há nada e nem ninguém que possa parar essa locomotiva satânica e desgovernada. Quando eu digo desgovernada, é pela maioria das pessoas. Porque quem está no comando dessa locomotiva satânica são os metacapitalistas. E, infelizmente, as populações mundiais devem se preocupar e se preocupar muito. Que Deus nos ajude.